A infância é muito mais do que alguma vez pensou. Nem sempre é fácil compreender o que se passa na cabeça ou no corpo do seu filho. As birras, as dificuldades em aprender, a energia que parece nunca acabar. Muitas vezes isto são sinais de algo mais profundo que ninguém lhe explicou. Neste podcast vamos descomplicar a infância com ciência, exemplos práticos e insights que ninguém lhe conta. Eu sou a Inês, sou terapeuta ocupacional e este é o Descomplicar a Infância, um podcast que faz a ciência falar a sua língua. Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do Descomplicar a Infância. Hoje vou começar com um cenário para vocês imaginarem. Vamos pôr-nos já num sítio para partir em busca do que é este tema da praxis e nada melhor do que pensarmos em algo prático da vida real. Então imaginem que levam o vosso filho a um parque novo, a algum sítio onde nunca foram e tem lá um parque. Ele inicialmente olha para a estrutura, escaladas, baloiços, escorregas e observa os miúdos a subir e a descer, decide que também quer tentar. Então neste momento algo bastante complexo começa a acontecer dentro do cérebro dele. Em primeiro lugar surge uma ideia, que é eu quero usar aquilo, eu quero subir aquilo. Depois o cérebro começa a tentar organizar o corpo para fazer aquilo. Onde é que eu vou colocar as mãos? Onde é que eu vou colocar os pés? Que força é que eu vou usar? Que sequência de movimentos é que eu posso fazer? E depois daí surge ainda a tentativa. A criança pode subir um pouco, às vezes escorrega, depois tenta de outra forma, faz pequenos ajustes. E todo este processo tem um nome. E este nome chama-se praxis. Portanto, a praxis é esta capacidade que o cérebro tem de imaginar uma ação, planear estas ações e executá-la com o corpo. E pode parecer até simples, mas na verdade é uma das competências assim, mais complexas do desenvolvimento infantil. E é fácil de perceber porque é que é tão complexa se nós pensarmos o que é que isto envolve, não é? Porque a criança tem que perceber o próprio corpo, tem que perceber o ambiente, imaginar aqui possibilidades, tem que organizar os próprios movimentos, ajustar as coisas quando elas não correm como esperado. E também é por isso que a praxis está por trás de tantas outras coisas importantes que nós vemos na infância. Está presente quando as crianças aprendem a andar de bicicleta, por exemplo, quando inventam as brincadeiras, quando constroem coisas com blocos, com legos, até aprender a usar os talheres, a copiar gestos e a imitar adultos, aprender habilidades motoras novas, não é? Aprender coreografias, movimentos corporais. Sempre que uma criança faz alguma coisa que é nova e não em piloto automático, ela está a usar a praxis. E há algo que é mesmo importante aqui, que é a praxis não é só uma questão de coordenação. Na verdade, a praxis começa até bem antes do movimento sequer acontecer. Começa no cérebro, não é? Mais especificamente, começa na forma como o nosso cérebro pode organizar estas sensações do corpo e do ambiente também. Então, e é aqui que nós vamos entrar numa ideia central da integração sensorial, porque a praxis é a base da integração sensorial. A terapeuta ocupacional Jane Eyre, se não conhecem, não são terapeutas ocupacionais, defendia algo extremamente interessante, porque o que ela dizia era que o objetivo da integração sensorial não era só a criança sentir melhor o mundo, porque esta é a ideia base que todos temos. Quem não conhece integração sensorial, quando ouve esta palavra e o conhece muito superficialmente, tem a ver com esta questão da reatividade, do sentir mais ou menos intensamente, reagir mais ou menos intensamente a alguns estímulos, mas na realidade o que ela dizia era que o objetivo da integração sensorial não é sentir melhor o mundo, mas sim permitir que o cérebro haja sobre o mundo de uma forma organizada. Ou seja, o cérebro organiza as sensações para ele conseguir produzir as
as nossas respostas adaptativas, é assim que nós lhes chamamos. E a praxis é exatamente isto, é o momento em que o cérebro pega na informação toda sensorial que recebe e transforma em ação. Para que isto aconteça, claro, o cérebro precisa primeiro de construir algo fundamental, que é um mapa corporal, porque, claro, sem isto seria como estar aqui a construir uma casa sem saber usar ferramentas, ou sem saber sequer onde é que estão as ferramentas, ou tentar montar um puzzle sem conseguir ver as peças. Pronto, mas é mais ou menos assim que o cérebro funciona quando não tem a informação sensorial clara. Planear movimentos não é fácil. O cérebro precisa de saber exatamente onde estão as mãos, onde estão os nossos pés, quanta força é que tens que usar para fazer esta ou aquela tarefa, e como é que o nosso próprio corpo se move no espaço, como é que nós reagimos a coisas que se movem no espaço. Pronto, esta informação vem principalmente de 3 sistemas sensoriais. O primeiro é o tato, que toda a gente conhece, é o que ajuda o cérebro a perceber aqui mais as características dos objetos, a forma, como tocamos neles. A segunda, não tão conhecida, mas provavelmente também já ouviram falar, é a propriocepção. E este é o sistema que tem receptores nos músculos e articulações e diz ao cérebro onde é que estão as partes do nosso corpo, quanta força estão a usar, o limite das articulações. E o terceiro sistema é o sistema vestibular, que está aqui ligado ao equilíbrio, ao movimento da cabeça, tem a ver com movimento, postura, orientação espacial. Quando estes 3 sistemas conseguem trabalhar em conjunto de forma eficaz, então aí sim o cérebro consegue ter um mapa corporal interno assim muito mais claro. E este mapa é a base da praxis, são as paredes para a casa que nós queremos construir. Porque o cérebro sabe exatamente onde está o corpo, consegue imaginar com muito mais facilidade o que o corpo pode fazer. E porque sei que há alguns terapeutas ocupacionais a ouvirem o podcast, deixo aqui algo mais relativo à neurociência e às zonas cerebrais que estão envolvidas neste processo, que são o lobo parietal, o cerebelo e ali algumas conexões frontoparietais. Normalmente são elas que estão a conduzir, que estão envolvidas aqui no processo da praxis e são quem ajuda a integrar a informação sensorial para depois conseguir transformar em planos de ação, ok? Algo que também pode ser importante trazer para cá é que a investigação diz-nos que muitas crianças com dificuldades de praxis apresentam alterações na forma como o cérebro delas utiliza a informação somatosensorial, isto é, a informação tátil e a informação proprioceptiva, para planear os movimentos. Nomeadamente a doutora Sharon Sermark tem muitos estudos sobre isto. E sabemos também que há muitas crianças com perturbação de desenvolvimento da coordenação que apresentam dificuldades significativas no planeamento motor. Isto é, quando vemos uma criança que nos parece trapalhona, desajeitada, desorganizada, como muitas vezes os pais dizem, ou que evita situações novas, não gosta de ser exposta a novos ambientes, detesta aprender novas competências. Muitas vezes os pais trazem-nos isto como se fosse falta de esforço, e o que nós estamos a ver não é isso, é um cérebro que tem muito mais dificuldade em transformar estas sensações que recebe em ações. E agora vamos voltar um pouquinho atrás e vamos tentar pôr-nos no papel de uma criança com dificuldades de praxis. Quero que tentem imaginar algo. Entram numa sala cheia de objetos. Há cordas, caixas, tábuas, escadas, blocos, bolas. Ok, tem muitas coisas dentro da sala, mas ninguém nos diz o que fazer com aquilo e apenas diz brinca, ok? Provavelmente vocês saberiam o que é brincar, mas de repente surgem muitas perguntas na nossa cabeça. Por onde é que eu começo? O que é que eu faço primeiro? Como é que isto funciona? Agora imaginem
que as outras pessoas à vossa volta parecem perceber tudo imediatamente. É como se alguém lhes tivesse dito: usa aquela caixa para fazer uma escada, usa as cordas para atar coisas umas às outras. E elas sobem, saltam, inventam jogos e vocês ficam ali naquela sala a tentar codificar o que é que vocês estão a fazer mal, ou o que é que vocês podem fazer com as coisas. E é, no fundo, mais ou menos assim que muitas crianças com dificuldades de praxis se podem sentir. Elas até querem participar, mas têm muita dificuldade em ou gerar ideias ou em transformá-las numa ação, ou seja, planear o seu corpo para transformar numa ação. Por exemplo, uma criança que olha para uma estrutura no parque pode pensar que quer subir, mas depois quando chega o momento ela não sabe como. Não sabe onde pôr os pés, as mãos, não sabe nada, não sabe onde posicionar o seu corpo, se de lado, se de frente. E isto pode ser até bastante comum. Ultimamente parece-me mais comum. E isto não é científico, ok? Sou apenas eu a dar uma opinião. Não sei se também há mais atenção sobre isto. Mas pronto, quando há estas dificuldades, nós normalmente vemos uma criança que observa os outros primeiro, que fica parada, ou tenta uma vez e desiste rapidamente. Um outro exemplo muito típico acontece com brinquedos, que muitas vezes estas crianças, quando lhes oferecem brinquedos, elas não conseguem inventar coisas imediatamente. São crianças que ficam a olhar para as peças sem saber muito bem o que fazer com elas, ou fazem sempre a mesma construção, ou limitam-se a alinhar ou empilhar peças. E isto não é falta de criatividade, é só o cérebro que, como tem esta dificuldade em planear e em organizar ações novas, acaba por gerar muita frustração e a criança prefere ficar em algo seguro e que sabe fazer, não conseguindo modificar a sua brincadeira. E muitas destas crianças percebem que os outros conseguem fazer coisas que para elas parece muito difícil e que depois a nível emocional também vai dificultar bastante. Mas muitas delas acabam por evitar bastantes atividades e tornam-se muito dependentes de instruções ou começam a acreditar que são más a fazer as coisas físicas ou em jogos e na realidade o que está em causa aqui é uma dificuldade no planeamento da ação que é bem séria. Infelizmente ainda acontece bastante, quando falamos de praxis, muitas pessoas pensarem nisto apenas como coordenação motora, mas na verdade as dificuldades de praxis podem aparecer de muitas formas diferentes, ok? E compreender isto pode ajudar depois pais, educadores, professores a perceber melhor alguns comportamentos que algumas crianças têm. Uma das primeiras dificuldades pode surgir logo na ideação. E a ideação é o quê? É a capacidade que a criança tem de ter ideias de coisas para fazer. Ou seja, ela vê um objeto e consegue imaginar o que pode fazer com ele, ou numa situação consegue imaginar o que poderá fazer. Algumas crianças têm dificuldade exatamente aqui. Podem ter muitos brinquedos à frente e não saber fazer nada com eles. Por exemplo, usar os brinquedos da mesma forma, como vos disse há bocado. Esperar que alguém lhes dê comandos de como é que vou brincar. São crianças que ficam a imitar outros e a tentar fazer as mesmas coisas repetidamente, ou seja, não têm novas ideias. Outra área que vemos de dificuldade é no planeamento motor e nesta dificuldade nós vemos muitas vezes crianças que até têm muitas ideias, mas depois o cérebro não consegue organizar-se para fazer os movimentos necessários para conseguir envolver-se nessas ideias. Por exemplo, uma criança, quando aprende uma atividade nova, uma atividade motora, ok? Pode parecer assim muito desorganizada, pode ser aprender a nadar, por exemplo. Às vezes parece que o corpo não sabe muito bem como executar aquilo que a criança quer fazer. Muitas vezes são crianças que não conseguem fazer atividades com sequências de passos, não é? Fazem uma ação e não conseguem passar para a próxima. Podem também ser algumas crianças que até têm ideias, mas elas não conseguem perceber
se aquela ideia vai ter sucesso ou não. E eu tenho alguns casos assim, que é ou imaginarem resolver situações como se fossem videojogos, né? Ter assim ideias como, se eu saltar suficientemente alto no trampolim, eu consigo subir para cima daquela estrutura, assim, a uma altura enorme, que nós que somos melhores em praxis conseguimos perceber que aquela ideia não vai resultar sem ter que a fazer. Algumas crianças não conseguem ter este feedback, ou seja, não conseguem antecipar que a coisa não vai correr bem. Têm ideias desajustadas ou às vezes parece que têm a ideia e sabem exatamente onde querem chegar e até conseguem chegar lá, mas parece que vão pelo caminho mais complicado. Estas crianças também existem. Parece que têm que passar à volta de 1001 coisas para conseguir chegar ao produto final, quando para nós era muito simples, em 1 ou 2 passos nós conseguíamos fazer exatamente o que ela disse que queria fazer. Portanto, isto também são dificuldades na praxis. Esta questão da sequenciação de movimentos também é algo bastante comum. As ações do dia-a-dia, vestir, preparar a mochila, sei lá, pôr a mesa, requer sempre aqui alguma ordem das ações, começo, meio e fim, e o que nós vemos é que há muitas crianças que se perdem aqui nesta questão. Podemos observar, por exemplo, crianças com dificuldade no uso funcional de objetos, não percebem intuitivamente para que é que eles servem, ou demora muito tempo a aprender a utilizar ferramentas simples, como martelos, tesouras. Outra área importante pode ser aqui a questão da imitação. Crianças que não conseguem imitar vão ter muitas dificuldades à partida em observar um gesto e depois reproduzir com o corpo, e isto pode aparecer em jogos, danças, atividades motoras. Estas coisas muitas vezes levam a que a criança evite atividades de grupo e atividades que envolvam movimento no geral. Mas por fim, não nos podemos esquecer que algumas crianças também podem parecer apenas que são mais lentas a aprender habilidades novas. Ou seja, não é que não sejam capazes, são aquelas crianças que conseguem, mas que demoram sempre muito tempo a aprender algo novo. O cérebro precisa sempre um bocadinho mais de tempo para construir, para perceber, para organizar aqui o seu corpo e a ação. Isto mostra uma coisa muito importante, é que a praxis não é apenas sobre movimento ou coordenação. Ela está, sim, ligada a tudo, à forma como as crianças exploram, à forma como as crianças experimentam e até sobre como aprendem sobre o mundo, ok? E agora vamos passar para a parte que pode interessar muitos de vocês. Como é que trabalhamos a praxis em terapia primeiro, ok? Então, muitas vezes surge esta conversa com alguns pais de crianças que eu acompanho. Como é que se trabalha a praxis? E a resposta pode surpreender muita gente, porque pelos vistos isto é mais comum do que eu pensava, mas trabalhar praxis não quer dizer treinar coisas de forma repetitiva, ok? Porque isso normalmente é o que estas crianças já sabem fazer. Portanto, não se trata de pedir à criança para fazer gestos repetidos, muitas vezes até acertar, não se treina competências, até podem treinar e isso pode resultar efetivamente, mas não estamos a trabalhar praxis. Na abordagem de integração sensorial de Ginners, o objetivo de trabalhar a praxis é bastante diferente. É criar aqui situações em que o cérebro precisa de planear estas ações novas, ou seja, criar desafios que levem a criança a ter que imaginar, solucionar problemas, experimentar, ajustarem-se, tentarem de outra forma. E é exatamente assim, é exatamente nesses desafios que não podem ser demasiado exigentes também, não é? E aí dava outro podcast sobre o desafio certo. Mas é exatamente quando estamos a dar esse desafio que a criança aprende, que o cérebro dela aprende. E por isso muitas sessões de terapia parecem brincar, não é? E já todos os teós ouviram isso, de certeza que já todos os pais pensaram isto antes de falar com um terapeuta que lhes conseguisse explicar o que faz na realidade, mas
Na terapia não é só brincadeira. Aliás, mas a brincadeira na realidade são experiências cuidadosamente pensadas, ok? Para desafiar o cérebro. Vamos trazer isto mais para o dia-a-dia. Então, uma criança entra numa sala onde já existe ou já está preparado um percurso de obstáculos. E a criança faz o percurso de obstáculos que está destinado, mas a verdade é que não existe uma única forma de o fazer. E mesmo na primeira vez que o faça, ela pode ter que subir uma rampa, atravessar um baloiço, passar por baixo de uma estrutura ou saltar para um colchão. Mas se nós mudarmos algo, nem que seja fazer o percurso de trás para a frente, alterarmos pequenas coisas no percurso, pedirmos à criança para ser ela a mudar alguma parte do percurso, nós estamos aqui a dar oportunidade à criança para descobrir como é que vai organizar o corpo ou os objetos à sua volta, que sequências é que ela pode seguir, como é que ela vai ajustar os movimentos. Ou podemos, por exemplo, uma criança, nós lhe damos uns blocos para ela construir, por exemplo. Não existe uma maneira certa de construir blocos ou fazer construções. O cérebro tem que imaginar, tem que testar, tem que corrigir, não é? E adequar-se. Podemos usar jogos de imitação, claro que sim, que são coisas mais treináveis, digamos assim, mas ajuda o cérebro a ligar aquilo que vê ao movimento do próprio corpo. Muitas sessões usamos também equipamentos que utilizam assim, estimulam os sistemas sensoriais que estão na base da praxis, baloiços, escalada, empurrar, puxar, arrastar coisas pesadas, saltar. Portanto, tudo isto fornece informação vestibular e proprioceptiva que ajuda depois o cérebro a construir um mapa corporal mais claro e torna esse mapa bem mais claro e faz com que planear movimentos se torne bem mais fácil. Acho que isto ficou mais fácil à medida que eu fui passando no episódio. Se não for, claro, mandem-me mensagens, estaremos a tentar esclarecer dúvidas. Ou seja, nós não vamos para a sala de integração sensorial trabalhar apenas um movimento ou treinar competências, nós estamos a ajudar o cérebro a organizar a informação e a usá-la para conseguir dar a resposta adaptativa, conseguir agir perante as coisas que lhe acontecem. Então, e porquê que a praxis é tão importante no futuro de uma criança? Como eu vos disse, a praxis não tem só a ver com o movimento e muitas vezes nós associamos uma coisa à outra. O movimento vai fazer parte, mas na realidade a praxis tem impacto em muitas áreas da vida das crianças. Sempre que aprendemos alguma coisa nova, precisamos de planear ações. Por exemplo, escrever envolve praxis. O cérebro precisa de saber organizar a posição do corpo, o movimento que a mão vai fazer, precisa de saber qual é a sequência das letras. Aprender um jogo novo envolve sempre praxis, aprender uma nova rotina envolve praxis, vestir-se sozinho, organizar mochilas, preparar os materiais, pronto, tudo isto exige a praxis, exige imaginar, planear e fazer. Por isso, quando uma criança tem dificuldades de praxis, muitas vezes vemos mesmo um impacto gigante nas várias áreas da sua vida. Pode parecer uma criança muito desorganizada, pode evitar novos desafios, depender muito das instruções dos adultos, pode ser aquela criança que nunca quer ir para casa de alguém novo, nunca quer ir visitar uma loja nova, não quer sair para ir de férias. Portanto, sair da sua rotina pode ser difícil porque é algo novo. E pronto, quando nós conseguimos que o cérebro comece a desenvolver melhor esta capacidade que é a praxis, há mesmo algo muito bonito que acontece, porque as crianças começam a experimentar mais, começam a tentar mais, começam a confiar mais em si, a confiar no próprio corpo. As crianças com dificuldades de praxis, quando são trabalhadas, é uma mudança na autoestima gigante. Isto muda completamente a forma como ela se relaciona com o mundo. Eu adoro a praxis, adoro trabalhar a praxis. E pronto, se houver uma ideia
que eu quero que fiquem deste episódio é mesmo esta. A integração sensorial não serve só para ajudar as crianças aqui a tolerar sensações, porque esse é o principal erro de quem conhece a integração sensorial e de quem a explica também, mas ela serve para algo muito maior. Ela ajuda o cérebro a usar as sensações que recebe para transformar em ação. Não se esqueçam disso. Essa capacidade chama-se praxis. É ela que permite às crianças explorar, inventar, resolver problemas, aprender com o corpo. Por isso, quando vemos uma criança a subir, a cair, a tentar outra vez descobrir uma forma nova, não estamos apenas a ver uma brincadeira normal. Estamos sim a ver um cérebro a aprender a agir num mundo cheio de coisas a acontecer. E esse é um dos processos mais importantes do desenvolvimento infantil. E, portanto, lembrem-se, brincar não é apenas passar o tempo, é um cérebro a aprender a imaginar, a planear e a agir no mundo. Obrigada por estarem desse lado, meu nome é Inês Correia, sou terapeuta ocupacional e este é o Descomplicar a Infância, um podcast que faz a ciência falar a sua língua.